Fazer uma colocação e, assim, enquadrando um pouco do contexto do público, face ao que foi apresentado. E a colocação é de que alguns de nós, trabalhadores da casa, temos mais familiaridade com a reunião mediúnica, com os aspectos que foram colocados, mas nem todos são tão familiarizados com a reunião mediúnica e nem todos chegarão necessariamente a fazer parte do trabalho mediúnico. No entanto, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como esses patamares de consciência e o fato de que nós somos todos médiuns trouxesse um pouquinho dessa correlação do que você falou para o dia a dia das criaturas. O princípio ideal de todos nós e a destinação para que fomos criados é a felicidade plena. Claro que cada um de nós temos um objetivo na vida. E esse objetivo é exatamente esse caminhar que nós poderemos todos fazermos, delineando pontos onde poderemos alcançar e persistindo na ideia. E tudo isso vai começar pelo nosso pensamento, que é onde nós formatamos a nossa vivência, aonde nós vamos plasmar aquilo que queremos. Mas a partir daí, do pensamento, nós teremos que, de alguma forma, colocar a vontade, que é um dos pontos principais. Às vezes a gente quer, mas a nossa vontade fraqueja, não chega. Então é necessário que ao pensar, ao elaborar os pensamentos, aquilo que nós queremos, a nossa vontade seja realmente efetivada. E aí vem a outra parte importante, que são os sentimentos nossos, que deve estar, através da oração, num patamar elevado, buscando sempre atingir a plenitude. Porque todos nós temos muitas dificuldades ainda a superar. As sombras em nós são muito grandes. E para isso nós precisamos lutar para ir eliminando essas sombras a ponto de amanhã deixar que a nossa luz brilhe. Eu queria colocar uma coisa interessante. A mediunidade é uma dádiva, um dom, como Kardec falou, mas a mediunidade em nós pode aparecer, como foi visto naquele gráfico, em qualquer estágio da nossa consciência. No homem mais embrutecido, pode surgir a mediunidade ostensiva. No homem mais sublimado, com a consciência mais elevada, também essa mediunidade pode aparecer. Então nós podemos ver a mediunidade como um instrumento de elevação da nossa consciência. Da mesma forma que a consciência favorece o desenvolvimento da mediunidade, a mediunidade pode favorecer o desenvolvimento da consciência. Precisamos ver essa reciprocidade do fenômeno. A pessoa pode dizer assim, mas eu sou um elemento ainda muito embrutecido, eu estou muito instintivo, mas essa faculdade me apareceu. É um convite da divindade para que ele, disciplinando os seus instintos, superando os seus conflitos, estudando, ele possa avançar. Então, se nós pudéssemos estabelecer uma equação do potencial mediúnico, nós poderíamos dizer, ele depende de quem? Ele depende de uma predisposição orgânica. Tudo bem, isso eu não posso controlar. Eu recebo de Deus, a gente sabe que foi conduzido no mundo espiritual. A mediunidade depende de uma experiência. Quem foi médium numa outra encarnação,
quem já tem muitas experiências, a mediunidade vai aparecer com mais facilidade. É aquela realidade do dominado. O que já é conhecido é mais facilmente exercitado. A mediunidade depende de um terceiro fator, de conhecimento. Bom, aí é uma área que eu posso atuar. Eu posso intensificar minha vontade para adquirir conhecimento. O centro espírita exige que eu faça um treinamento, que eu estude, e eu devo estudar para saber em que lugar eu estou atuando, para ter a compreensão do processo para o qual eu vou transitar. O que é que eu vou estudar? Eu vou estudar o Livro dos Espíritos, que é a base fundamental. Eu vou estudar o Livro dos Médiuns. Eu vou estudar a história da mediunidade ao longo do tempo. Eu quero conhecer essa saga abençoada. Eu vou estudar. Isso é uma área da nossa vontade, como o Nilo falou. Qual é a outra expressão que precisa para alavancar a mediunidade? É a consciência. Bom, a consciência também eu posso trabalhar. É lento, mas eu posso trabalhar. Então eu tenho duas ferramentas que eu posso trabalhar: o estudo e a consciência. E a minha vida biológica já está construída, e então eu vou usar a mediunidade como um alavancador da consciência, e a consciência como um alavancador da mediunidade. Se eu tiver essa percepção, talvez seja um pouco difícil entender, mas eu acho que vocês estão entendendo. Os rostos estão favoravelmente entendendo. Se eu conseguir compreender esse processo, a minha vitória se dará necessariamente. O trânsito da nossa vida na presente encarnação é muito importante. Nós não podemos perder essa oportunidade que o Senhor da vida está a nos conceder. Então, se contribuir com a Suzana, a pergunta dela, se eu contribuir com a dúvida de vocês, isso é um tema muito sutil, muito delicado, mas a gente digere. Nós temos um livro, esse nosso livro fala desse assunto. Então, ele diz assim, as 4 pontes da autoiluminação. Ele vai falar da oração, da meditação, vai falar do estudo e vai falar do trabalho. O trabalho que se divide em 3 aspectos fundamentais. O trabalho lá fora do mundo para construir o mundo, conforme Kardec estabeleceu na lei do trabalho, mas ele vai dizer que o trabalho dentro de nós para construir um mundo novo é um grande trabalho. E também o trabalho da caridade, que seria a síntese de toda a ação que vai se canalizar excepcionalmente para nós espíritas na tarefa da mediunidade. Mas minha resposta foi muito longa. Ainda complementando, todos nós que recebemos a dádiva da doutrina espírita, todos nós, frequentadores ou não de reunião mediúnica, ao adentrarmos numa casa espírita, nós não sabemos o benefício que nós estamos recebendo. A alegria de estarmos aqui e sabermos daquilo que nós poderemos contribuir para o melhoramento moral da humanidade, começando por nos melhorar inicialmente e pela nossa exemplificação ajudar nessa melhoria da humanidade que é fora. Nós estamos numa fase de transição e toda fase de transição acarreta dificuldades e nós não estamos livres das dificuldades. Isso é que a gente tem que estar entendendo. Mesmo estando aqui, procurando fazer o bem, nós temos um passado, um karma, que deveremos ir eliminando dele
pela ação do bem, não precisa ser pelo sofrimento só, mas pela ação do bem, que nós poderemos ir aos poucos e eliminando. E todo aquele que é espírita, que tem conhecimento da doutrina espírita, tem que ser pessoas alegres, mesmo nas dificuldades, porque é aí que nós vamos demonstrar de lá fora a excelência da doutrina espírita. Eu queria trazer assim um exemplo concreto da casa espírita e da consciência. Quando nós chegamos pela primeira vez na casa espírita, normalmente viemos em busca de algo, ou para conhecer, ou porque já ouvimos falar, ou porque alguém já teve um resultado e você está almejando um resultado positivo para a sua vida, enfim. Algum motivo nos direciona à casa espírita. Com o passar do tempo, alguns continuam do mesmo jeito na casa espírita. Chegam, aurem os benefícios daquele momento e saem. Uns conseguem despertar para a necessidade do trabalho na casa espírita. Poderíamos dizer que este indivíduo que desperta para a necessidade do trabalho, ele já teve a sua consciência saindo do sono para a consciência desperta. Porque não podemos ficar anos a fio dentro de uma casa espírita achando que chegamos, sentamos, ouvimos, usufruímos e saímos sem dar a nossa contribuição. Ontem estive a observar na casa em que nós estávamos que todo sai, é comum, na casa que eu frequento também é assim. E alguns poucos ficam para arrumar cadeira, para fazer a limpeza, para organizar o que ficou ali desarrumado. Alguns nem pensam que a casa espírita, ela usa papel higiênico, tem despesa com água, tem despesa com luz. Então, esses que ainda têm esta consciência adormecida, precisam despertar. Às vezes, nós precisamos chegar para João. João, você não pode dar uma contribuiçãozinha com a casa, não? Alguns indivíduos precisam disso, desta chamada, deste empurrãozinho. E aí João vai dizer, neste momento eu não posso. Então aquele que fez a solicitação vai agradecer, vai dizer que voltará em uma nova oportunidade e não pode desistir do companheiro João. Então este é o despertar que nós estamos convocando para os trabalhadores da casa espírita. Porque para que essa estrutura se sustente, precisa do auxílio de pessoas não só de ordem material, mas com a presença, com a preocupação, com se colocar à disposição como mão de obra para qualquer tipo de trabalho. Nós vemos muito interesse de começou no centro, daqui a pouco quer fazer parte do trabalho mediúnico, porque me parece que dá status frequentar a reunião mediúnica, né? E não dá status pegar a vassourinha, pegar o aspirador, tirar o lixo e botar lá fora o lixo. Então, onde é que nós estamos nos situando? Que consciência é essa que nós ainda não conseguimos despertar para a realidade, para as realidades que passam de necessidades da nossa casa espírita? Peço até desculpas por ter, assim, colocado este exemplo concreto, porque é a nossa vivência, gente, é a nossa realidade, e eu acho que outras casas têm essa realidade semelhante. Então vamos despertar esta consciência para o trabalho que está nos dignificando, que está nos promovendo, que está proporcionando este amadurecimento existencial para a nossa conquista da plenitude. Alguma outra pergunta?
alterações de percepção, ou seja, muita gente procurava pelo ego, pela consciência, muitas vezes para tirar o ego do caminho. Você vê xamanismo e tantas outras, Umbanda, tantas outras religiões ou espiritualidades que se utilizam da mediunidade de uma maneira, de repente, mais assim, inconsciente, mas ainda assim sistemática. Como colocar essa questão dos níveis de drogas, álcool, transe, de medicina alternativa, entendendo que o Espiritismo hoje em dia oferece uma academia para entender isso melhor, que outras escolas não têm? O que a gente deve entender é que as pessoas estão vivendo os seus estágios de consciência. E isso nos remete à importância de nós disseminarmos o Espiritismo o máximo que nós pudermos para fazer com que essa beleza que nos está alcançando possa ser repartida por muitas pessoas. O problema não é efetivamente o transe. O transe você pode conseguir numa ayahuasca, numa droga qualquer, no LSD, você viaja. O importante não é efetivamente, você se permitir o transe na mediunidade com propósito elevado, fazer uma sessão de amor, de caridade, para que a gente possa ajudar essa humanidade mais carente e fazer, como falamos no início, alavancar o nosso processo de desenvolvimento moral consciencial, para termos uma humanidade mais feliz, cada vez mais irmanada nos seus princípios. Então a gente vê a mediunidade em todas as épocas da humanidade, em todas as culturas, na tribo, nas manifestações da vida primária, do ser que desperta, mas tudo são fases de um processo natural de desenvolvimento, até chegarmos a uma consciência daquilo que a mediunidade corresponde efetivamente, como foi lido na mensagem inicial. A prece no cenáculo da Igreja do Caminho tremeu e a mediunidade se manifestou de uma forma absolutamente ética para alavancar o processo da própria humanidade. Então, todas essas manifestações de mediunidade sem Jesus, sem uma compreensão ética da vida, são fases transitórias. Certamente essas pessoas, agora ou depois ou mais tarde, mergulharão num outro processo mediúnico mais saudável, mais harmonizado, mais compatível com a sua necessidade de crescer na percepção de si mesma e na percepção da sua responsabilidade com a vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta que tem a ver com uma fala muito comum das pessoas que chegam à casa espírita com a mediunidade deseducada, não é? Sentindo coisas ou percebendo fenômenos, não é? E muitas vezes as pessoas têm essa concepção de que a mediunidade se trabalha na reunião mediúnica, ponto final. Então elas chegam na casa e dizem, eu sinto isso, eu quero participar. Vocês têm reunião mediúnica aqui na casa? E a gente tenta desenvolver, então, e como é que eu faço para parar de ver espírito, como é que eu faço, não é? Então isso é uma ocorrência muito comum dentro dos atendimentos fraternos, na casa. E aí gostaria de ouvir de vocês, então, a orientação. E onde é exatamente que a gente trabalha a mediunidade fora da reunião mediúnica? Uma excelente pergunta. Em algum tempo passado, lá no nosso país, se tinha essa ideia de que se resolvia as questões da mediunidade na sala mediúnica. Com o passar do tempo, com o estudo, com a compreensão que se foi dilatando,
nós verificamos que numa reunião mediúnica, uma pessoa que chega assim vai desestabilizar a própria reunião. Ela não tem consciência dos mecanismos da mediunidade. Ela não sabe ter uma compreensão exata daquilo que ela pode produzir. Então, colocar uma pessoa dessa numa sala mediúnica é exatamente desestabilizar a própria reunião. E nós temos um exemplo prático de casos como este. Em Sergipe, na cidade onde minha esposa nasceu, o centro espírita de lá se formou em função exatamente de uma pessoa que era estudante, não era dessa cidade, estava no pensionato, e lá ela deu comunicação, estava recebendo espírito de tudo quanto é maneira. E aí, alguém que estava também lá hospedado e que conhecia a doutrina espírita, atendeu-a com passes, chamou a realidade, e depois ele saiu da cidade. Tem centro espírita aqui? Não tinha. E tem alguém que, até que ele chegou, alguém que tinha conhecimento da doutrina espírita e fundou-se um centro a partir daí. Mas esse centro, apesar de ser em função de uma mediunidade que se desenvolvia, não começou com reunião mediúnica. E, pasmem, a moça passou a frequentar e essa mediunidade se amainou. O passe, ouvindo as doutrinações, começou-se a fazer estudo da mediunidade. Somente 2 anos depois é que abriu-se a reunião mediúnica. E ela aí já não estava mais recebendo assim. Começou-se a fazer uma reunião mediúnica com qualidade, porque estudou primeiro para depois usar a faculdade mediúnica. Então, hoje, a compreensão é de que quem chega com essa problemática mediúnica na casa deve passar pelo atendimento fraterno, tomar os passes, a água fluidificada, receber a orientação nas reuniões de exposição doutrinária. Tudo isso vai dando a ela uma compreensão, para depois, quando ela tiver conhecimento dos mecanismos da mediunidade, poder adentrar uma sala mediúnica já com consciência, sabendo o que está se passando, sabendo o que lá se passa e sabendo o que ela estava sentindo. Uma última pergunta. Alguém? Eu não. Ivan. Com relação aos estudos que a casa promove, geralmente as casas promovem também o estudo do Livro dos Médiuns. Do ponto de vista da assistência que frequenta a casa, quem é que deveria ou poderia participar de um grupo de estudos do Livro dos Médiuns? Todo mundo. O ideal seria que a pessoa já tivesse estudado o Livro dos Espíritos. É essa a ordem que Kardec estabelece, para que a pessoa tivesse o conteúdo filosófico da doutrina, científico e a base religiosa da doutrina. Então, a partir daí, ela ingressaria no estudo do Livro dos Médiuns com uma grande compreensão, com uma melhor compreensão. Eu não aconselho que as pessoas entrem na casa espírita para estudar o Livro dos Médiuns. Tem que se fazer o ESD, a metodologia do ensino sistemático da doutrina espírita, porque vai incorporando informações que vão servir de base, de lastro, para que a pessoa possa compreender efetivamente o estudo do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, já tem pessoas que dizem, é muito denso, ele é muito pesado, mas na verdade é que Kardec esgotava os assuntos, esmiuçava as questões. Então,
nós escrevemos um livro, não é propaganda não, chama Estudando o Livro dos Médiuns. Foi uma homenagem antecipada que nós fizemos aos 150 anos da grande obra de Allan Kardec, para desenvolver reflexões que pudessem ajudar, não para substituir a obra básica, longe de nós, mas que as pessoas pudessem tomar aquela obra como um facilitador para a compreensão do Livro dos Médiuns. Então, Livro dos Médiuns de saída, não. O Livro dos Médiuns, indispensável, sim, para todas as pessoas que pretendam ingressar na reunião mediúnica. Não deveria ser permitido, ou ser estimulado, pelo menos. Quando a gente fala em permissão, fica parecendo que é castração, que é... Mas, pelo menos, deveria ser estimulado as pessoas para esgotarem o conteúdo do Livro dos Médiuns antes de ingressar na reunião mediúnica. Eu queria só complementar com a experiência da nossa casa. Quando o indivíduo chega para o grupo de estudo, ele inicialmente passa por um ano onde ele tem aulas sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Passado o primeiro mês, mês e meio de iniciado este grupo, se o indivíduo chega pela primeira vez para participar, ele é direcionado para o que a gente chama de módulo de acolhimento, que trabalha com o estudo do Evangelho. Passada essa fase do estudo dos princípios básicos, ele vai para o segundo ano para o estudo das leis morais. O grupo utiliza o livro Leis Morais da Vida, psicografia de Divaldo Franco, Joana de Ângeles. No terceiro ano, estudo do Livro dos Espíritos. Então, durante todo o ano, tem um módulo de perguntas a cada dia e eles realmente saem com todo o estudo do Livro dos Espíritos. E no quarto ano é que chega para o estudo de alguma obra relacionada à questão da mediunidade. Não significa necessariamente que haverá estudo do Livro dos Médiuns. Passa por diversos livros, como também já passou pelo estudo do Livro dos Médiuns.